eu descobri um jeito de lucrar com o crochê sem ser apenas com encomenda. Prazer, eu sou a Gabriele, mas podem me chamar de Gabi. Eu sou a criadora da Ponto Lua Crochê, a primeira loja a ter aluguel de crochê. Isso mesmo, gente, aluguel de crochê. E como que isso chegou na minha vida? Então, eu comecei a trabalhar, na verdade, eu comecei a fazer o crochê pra mim, né? Fazer bolsas e outras coisas. Mas todo mundo à minha volta gostou muito e pediu pra mim estar vendendo. Comecei a vender para as pessoas próximas a mim, e aí eles falaram, abre uma loja, começa a vender pra fora. E eu vi isso como uma oportunidade. Comecei a trabalhar pra fora. Meu marido, minha família, minha mãe, todo mundo, meus amigos, todo mundo me apoiou muito e eu fui com garra. Nesse meio, meu marido me ajudou a sair da CLT e eu fiquei só com o crochê. Só que a gente sabe, né, que hoje em dia é muito difícil trabalhar, viver só do crochê, né? Não que não é algo tipo, muito longe, mas também a gente tem que correr muito atrás para conseguir. E mesmo correndo atrás, eu tinha encomenda, mas eu não estava conseguindo ter o lucro que eu queria. Foi aí que eu fui e mudei o que eu trabalhava, que eu comecei com bolsas também. E aí eu fiz amigurumi, fiz vestuário, consegui dinheiro, consegui vender, né? Mas não consegui o dinheiro porque parecia que o dinheiro sumia, porque eu tinha que fazer barato para as pessoas poderem comprar, tinha medo de precificar, né, muitas das vezes, e aí eu não lucrava muito com isso. Comecei a pegar bastante encomenda e tinha vez já varei noites fazendo encomendas, né? Já teve semanas de eu dormir 3 noites, eu dormi 2 horas por noite para me poder entregar. E isso estava me deixando muito exausta, né? Porque além do crochê, eu também tenho a minha casa, eu tenho o marido, eu tenho outras coisas para poder estar fazendo, né? E eu não tinha tempo para nada. Era nada, nada, nada. Foi aí que eu voltei a fazer bolsas, né, novamente. E numa época que eu estava saindo muito. E eu fiquei, nossa, eu tenho um monte de bolsa aqui em casa e eu não posso usar, porque são bolsas que eu fiz a pronta entrega, né, pra poder estar divulgando. E eu vou sair aqui, eu não posso usar essas bolsas, né? Essas bolsas vão ser vendidas. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça, martelando, martelando, martelando. E sabe assim, quando Deus coloca uma coisa na nossa cabeça, que ele te dá a ideia, aí você vai lá e sai, ele volta ali de novo, e foi aquela coisa. E, e eu fiquei matutando aquilo, e aí depois foi aparecendo uns insights assim na minha cabeça, e até que eu cheguei, gente, aluguel. Será que daria certo um aluguel de crochê, de bolsas? Já tem um aluguel, né? A gente tem hoje diversas maneiras de alugar coisas, né? Aluguel de casa, aluguel de coisas de construção, né? Aluguel de coisas para festa, né? Então, assim, eu já tinha a certeza que o aluguel dava certo, mas eu não sabia se dava certo para o crochê. Comecei a pesquisar. Pesquisei, 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 pesquisei. Não encontrei nada de aluguel de crochê. Falei, tá, então eu que vou ter que começar. Até conversei com uma amiga minha, falei, né, que eu tava pensando nisso, mas aí sabe quando você, esse negócio não vai dar certo. Parei de fazer. Quando eu parei, aí eu também já tinha parado de vender. Não tinha parado totalmente, mas assim, minhas vendas tinham caído muito. Falei assim, gente, mas que coisa, né? Não tô indo pra frente, o que tá acontecendo? E aí voltou aquele negócio de novo. Nossa, eu tenho as minhas bolsas aqui, eu não posso usar. E aquela coisa toda. Moro de aluguel, né? E morava em uma outra casa.
E eu tive a ideia de deixar as minhas bolsas em lojas próximas, né? Pra tentar vender elas. E aí eu deixei em algumas lojas, tinha uma rua assim que era muito movimentada, eu deixei em algumas lojas. E, e aí, só que passou um tempo, eu mudei, ia mudar de lá. Eu falei, eu não vou deixar minhas bolsas aqui porque eu ia para muito longe. Aí passei nas lojas para poder pegar, né, as bolsas que eu tinha deixado. E aí, né, se vendeu alguma, né, eles iam me passar o dinheiro e as que não venderam iam me passar a peça. E aí, eu tava dentro da loja conversando com o dono da loja. E aí chegou uma mulher. Ela foi e falou assim: tem bolsa? Aí o moço foi e falou: tem essas bolsas aqui de cima e tem essas bolsas aí que tá na mão da menina, porque ele já tinha me entregado as bolsas, a gente só tava conversando mesmo, jogando de conversa fora pra passar o tempo. E aí ela foi e olhou assim pras bolsas de cima, aí foi e olhou pra minha, falou: é isso que eu quero. São essas aqui, deixa eu ver. Aí já tinha colocado algumas na sacola, tirei todas. E eu já tinha passado nas outras lojas pegando, né? Então eu tava com as bolsas que tinha sobrado, eu já tava com elas todas. Aí fui mostrando pra ela. E aí ela foi e falou: eu tenho um casamento pra ir. E eu já tenho um tempinho que eu tô rodando aqui procurando uma bolsa diferente, uma coisa diferente. Eu não quero ir com a mesma coisa que todo mundo vai, que eu sei que vai ter gente lá na festa com um modelo parecido, alguma coisa igual. Eu quero uma coisa diferente. E eu gostei dessas bolsas suas aqui. Com certeza, crochê, eu tenho certeza que ninguém vai estar lá. E aí ela foi, experimentou as bolsas, foi, pegou. Eu amei essa bolsa aqui, foi e me pagou ali na hora, fez o Pix pra mim. E aí, na hora que ela coisou, me veio ali na cabeça o aluguel que eu tinha deixado lá atrás. Aí eu fui e falei com ela, falei assim, olha, eu tô pensando em fazer um aluguel das bolsas, bolsas de festa, né? E eu tô querendo colocar esse plano em prática e tal. Aí ela foi e falou, pode colocar o meu nome. Aí eu fui e dei um cartãozinho pra ela. Aí ela, não, pode fazer que eu vou querer, com certeza. Eu amo usar bolsas e eu gosto de usar coisas diferentes. Eu não gosto de ficar usando a mesma coisa. Então, pra mim, vai ser maravilhoso. E aquilo ali eu falei, não, essa aqui é a certeza que o aluguel vai ser muito bom pra mim. E aí eu já saí daquilo ali com aquele pensamento, e aí eu voltei a estudar, voltei a colocar tudo no papel, olhando questão de contrato e tudo mais. Eu vou estar passando aqui tudo para vocês. E foi mais ou menos essa história de como começou o aluguel na minha vida. E aí, nesses estudos também, eu comecei a perceber que as mulheres não gostam de estar repetindo as coisas, né? E se você compra um vestido de festa, uma bolsa de festa, alguma coisa assim, você utiliza somente uma vez e depois você não vai utilizar, né? Um exemplo, se você é madrinha de casamento, a noiva escolheu rosa. Você foi lá e comprou uma bolsa, um vestido daquela cor. Num outro casamento que você fosse madrinha e a noiva escolheu um verde. Né? Então você não consegue estar utilizando. E também a gente nunca quer estar utilizando a mesma peça, né, para tirar foto e colocar né, nas redes sociais. Então a gente sempre quer uma coisa diferente, né? Então eu comecei a perceber isso e eu falei, gente, é isso. E eu, de tanto pesquisar, eu comecei a postar. E eu tive muita mensagem de crocheteira, mas como assim? Como assim? Querendo saber. E eu falei, tá, vou tentar fazer conteúdo para crocheteiras também, para poder ensinar aquilo que eu aprendi. E aí eu fui ver que daria para fazer com muitas outras peças de crochê, né? Não somente a bolsa, né? Então, e eu vou estar fazendo um vídeo aqui também falando todas as peças que dá para fazer de crochê, né? Que dá para poder alugar também. E quando eu comecei a ver todas as vantagens que o aluguel ia me trazer, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero, né? Não precisar de ficar produzindo o tempo todo. O lucro, várias vezes, gente, eu não precisaria de vender a bolsa uma vez só com valor super em conta, né? Eu poderia estar alugando ela várias vezes e poder receber
2, 3, 4, 5 vezes a mais o valor que eu poderia vender ela. Então, assim, foi uma coisa que mudou realmente a minha vida, tá mudando ainda, né, que eu ainda tô em processo de crescimento, e eu quero estar mostrando aqui tudo para vocês, bastidores, né, como que funciona, tudo que eu aprender, né, também eu vou estar passando aqui para vocês, e eu espero que vocês me sigam, gente, inscrevem aqui, curta, deixem comentários, façam perguntas, que eu vou estar fazendo vídeo para responder vocês. E se você quer aprender a transformar o crochê em algo que realmente chama atenção, que gere valor, renda de verdade, já se inscreve aqui, porque eu vou trazer muita coisa diferente para esse canal, tá bom? Eu aguardo vocês.